Olá, seja bem-vindo à Científica Discursiva. Hoje nós vamos resolver uma questão inédita sobre um tema super atual para a FUNAI, que é a questão da demarcação das terras indígenas e do marco temporal. O concurso da FUNAI ele já é uma realidade e vai fazer parte do Concurso Nacional Unificado, que promete ser uma grande inovação no mundo dos concursos públicos. Além disso, antes de passar para a questão em si, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para as questões discursivas. Dicas rápidas para gabaritar a discursiva. Você precisa ser objetivo, se concentrar e responder exatamente os pontos solicitados. Tem que seguir a norma culta, o português, a gramática tem que estar em dia. Realizar uma boa estruturação do texto. Planejar o parágrafo em 3 partes, que nós já vamos ver aqui a esquematização do parágrafo. Não fugir do tema e dos comandos, aspectos solicitados. Aplicar elementos de ligação, coesão e coerência, que são aí conectivos que vão deixar o seu texto muito mais claro. Respeitar a estrutura do texto, as margens e os parágrafos. E além disso, uma dica extra aqui para você baixar o e-book da Científica Concursos, que é totalmente gratuito e traz dicas específicas para a prova discursiva da FUNAI. Aqui nós temos depoimento de 2 alunas aprovadas que gostaram muito do curso da Científica para questões discursivas e que fez toda a diferença aí na aprovação delas. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que a correção ela é comparativa. Como assim? O professor ali que vai corrigir a tua redação, a tua questão dissertativa, muitas vezes ele não é nem um professor da área daquele conhecimento específico, mas um professor de português. E ele vai fazer a correção utilizando como base um espelho que é fornecido pela banca. E aí, para que você consiga deixar mais evidente que você tem o domínio daquele assunto, é importante que você utilize palavras-chave daquele tema. Aqui nós temos um exemplo. As palavras-chave, elas são os termos que normalmente são utilizados para definir aquele tema, aquele assunto, e que não são palavras ali do cotidiano, do nosso vocabulário do dia a dia. Aqui o exemplo é a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. E nós temos aqui, então, algumas palavras destacadas que você deve utilizar para demonstrar que você sabe bem sobre esse tópico. Aqui nós temos a estruturação geral de cada parágrafo do texto expositivo. A primeira coisa que você tem que fazer, que é muito importante, é a apresentação do aspecto. Você tem que deixar claro para o seu examinador que você vai tratar agora daquele tópico específico que foi solicitado na questão. Depois nós temos os argumentos, que é a parte que vai responder ali de fato o que está sendo perguntado na questão. E por fim, um encerramento, que não é obrigatório, porém, muitas pessoas gostam ali de fazer esse fechamento do parágrafo. E os elementos de ligação, eles são os articuladores do discurso, o uso de pronomes relativos, demonstrativos, que vão fazer ali a conexão, vão deixar o texto muito mais coeso e também muito mais claro. Vamos aqui então para a nossa questão inédita. O reconhecimento e a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são fundamentais para a manutenção de sua cultura e forma de vida. O Supremo Tribunal Federal recentemente inovou acerca do tema ao analisar o caso sobre a reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina em relação a uma área administrativamente declarada como de tradicional ocupação indígena, situada parcialmente dentro da Reserva Biológica do Sassafrás. Este cenário envolve considerações complexas sobre direitos territoriais originários, a proteção constitucional às terras indígenas e a aplicação do conceito do marco temporal. Aqui nós temos então um texto motivador sobre o tema. E aqui vem o comando. Com base nas informações fornecidas e em seus conhecimentos,
elabore um texto discursivo de no mínimo 45 e no máximo 60 linhas, abordando os seguintes aspectos relacionados à temática de terras indígenas e seu processo de demarcação no Brasil. Item A. Caracterize as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e explique a importância dessas terras para a preservação de sua cultura e bem-estar. Item B. O que são bens públicos de uso especial? A quem pertencem as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Item C. Descreva as etapas do processo de demarcação das terras indígenas e o papel desempenhado pela FUNAI nesse processo. Item D. Analise a definição e a aplicabilidade dos conceitos de marco temporal, renitente esbulho no contexto das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluindo o posicionamento atual do STF sobre o tema. Nós temos aqui, então, uma questão que envolve direito constitucional, administrativo e ainda tópicos específicos que são comumente exigidos para o concurso da FUNAI. Vamos agora, então, aqui ao padrão de resposta. Vocês vão observar que o padrão de resposta, ele observa exatamente aquela estruturação que nós vimos antes. Nós vamos ter aqui em amarelo a apresentação do aspecto, então aqui eu vou mostrar para o examinador, olha, agora eu vou responder isso aqui que me foi perguntado. Depois nós temos em verde, aqui um verdinho, né, o argumento, e aqui em azul os elementos de ligação, os articuladores, os pronomes que vão deixar o texto mais claro e coeso. Então, aqui nós vamos responder primeiramente o tópico A. Caracterize as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e explique a importância dessas terras para a preservação de sua cultura e bem-estar. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são definidas pela Constituição Federal como as áreas necessárias para a reprodução física e cultural, de acordo com seus costumes e tradições. Além disso, são garantidos a posse permanente e o uso exclusivo das riquezas dos solos, rios e lagos. Nesse sentido, estas terras são essenciais não apenas para a sobrevivência física dos povos indígenas, fornecendo recursos necessários como alimentos e matéria-prima, mas também para a preservação de sua identidade cultural. Passando então para o tópico B, o que são bens públicos de uso especial? A quem pertencem as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Percebam que aqui também nós temos duas solicitações diferentes nesse mesmo item e que estão bem divididas. E seguindo também a estrutura proposta, os argumentos em verde, a apresentação em amarelo e os elementos de conexão em azul. As terras ocupadas tradicionalmente pelos índios são bens públicos de uso especial, pois apesar de serem propriedades da União, têm seu uso restrito aos povos indígenas, refletindo uma função social que preserva e respeita os patrimônios culturais desses grupos, ou seja, os bens públicos de uso especial são definidos como aqueles destinados a um propósito específico, vinculados a serviços ou interesses da sociedade, da coletividade. Aqui é importante destacar, no texto não vai ser separado, agora estou respondendo esse segundo aspecto, você não precisa colocar letra A, letra B. São parágrafos sequenciais, mas é muito importante que você siga a ordem que foi perguntada pelo examinador, porque isso vai facilitar aquela comparação do seu texto com o modelo de resposta fornecido pela banca. O item C descreva as etapas do processo de demarcação das terras indígenas e o papel desempenhado pela FUNAI nesse processo. O procedimento de demarcação de terras indígenas é um ato administrativo que reconhece e formaliza o direito originário dos povos indígenas às terras que ocupam, sendo conduzido pela FUNAI.
Inicialmente são elaborados estudo antropológico de identificação por antropólogo de qualificação reconhecida e estudos técnicos complementares de natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessário à delimitação, realizados por grupo técnico especializado composto preferencialmente por servidores. Além disso, a participação das comunidades indígenas interessadas e manifestação de outros interessados como estados e municípios. Posteriormente, o processo é decidido pelo Ministro da Justiça e homologado pelo Presidente da República. Por fim, é feito o registro em cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União. Indo agora então para o nosso último aspecto solicitado, analise a definição e a aplicabilidade dos conceitos de marco temporal e renitente esbulho no contexto das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluindo o posicionamento atual do STF sobre o tema. O conceito de marco temporal sugere que os direitos dos povos indígenas sobre as terras estão condicionados à sua ocupação na data da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, as terras só seriam declaradas terras indígenas caso essas populações estivessem na terra quando foi promulgada a Constituição de 88. Esse é o conceito aqui de marco temporal, primeira coisa que nós trouxemos aqui no padrão de resposta. No entanto, a aplicação deste conceito é controversa, uma vez que muitos povos indígenas foram despojados de suas terras em momentos históricos anteriores. Nesse sentido, o renitente esbulho reconhece essa realidade e busca remediar as injustiças históricas, permitindo a reivindicação de terras das quais os índios foram injustamente expulsos ou sobre conflitos possessórios na promulgação da Constituição. A grande questão aqui do renitente esbulho é que não seria possível reaver essa terra caso os índios eles tivessem sido expulsos delas há muito tempo, mas somente se aquelas terras estavam ali em conflito também na época da promulgação da Constituição. Então, apesar de ser um conceito que de certa forma reparava algumas injustiças, não fazia aí de forma total, da forma necessária. E aí, por isso que veio, então, essa mudança no posicionamento do STF, que vem aqui no próximo parágrafo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a aplicação restritiva do marco temporal, reforçando que a proteção constitucional às terras indígenas é um direito inalienável que não depende da ocupação na data específica da promulgação da Constituição. Desta forma, reiterou a Suprema Corte que a demarcação é um ato de reconhecimento do Estado aos direitos pré-existentes dos povos indígenas e não um privilégio ou concessão, não devendo ser condicionada por um marco temporal arbitrário, mas levar em conta a importância da continuidade histórica e cultural na determinação dos direitos territoriais indígenas. E aqui a gente fecha, então, respondendo tudo que foi solicitado na questão. E aqui, para a gente reforçar a estrutura, com esse parágrafo que ficou bem completo, em amarelo temos a apresentação do que foi solicitado pelo examinador. Em verde, nós temos os argumentos. Em azul, esses elementos, os conectores que ajudam a dar clareza ao texto. Não se esqueça de baixar aí o e-book gratuito com dicas específicas para o concurso da FUNAI. E além disso, conheça aí também os nossos cursos específicos para a prova discursiva, que vai ter aí a discussão dos critérios específicos da SESGRAN Rio, que é a banca que foi definida para o concurso nacional unificado, apostas para a discursiva do CNU, como essa que nós trouxemos aqui hoje. Vai ter as atualizações pós-edital, estratégias de estruturação dos parágrafos,
O que o corretor busca no seu texto, como essas dicas rápidas aqui que eu dei para vocês, que foi uma pequena amostra apenas desse curso completo da científica, a aplicação de palavras-chave e articuladores do discurso para aumentar a sua nota, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado, dezenas de questões de provas anteriores de diversas bancas, dezenas de questões inéditas voltadas para o cargo específico, como essa que eu trouxe aqui hoje para vocês da FUNAI, e videoaulas sobre todas as estratégias e resoluções de questões. Obrigada pela sua presença, bons estudos, boa sorte aí na sua preparação para o concurso da FUNAI.